Sempre que se lê uma brochura sobre o cancro, ou se vai a um site, ou coisa parecida, a depressão vem listada como um dos efeitos secundários do cancro. Mas a verdade é que a depressão não é um efeito secundário do cancro. A depressão é um efeito secundário de se estar a morrer. Na realidade, quase tudo é. Minha mãe estava preocupada. Por isso, levou-me ao médico de família, que não só ajustou minhas medicações, como também recomendou que eu fosse ao grupo de apoio semanalmente. Fui ao grupo de apoio, pelo mesmo motivo, porque em tempos permitira que enfermeiras com apenas 18 meses de formação acadêmica me envenenassem com químicos de nomes exóticos. Queria deixar os meus pais felizes. A primeira vez que meus olhos cruzaram com o de Augustus foi na sessão de grupo, e eu conseguia senti-lo observar-me intensamente. No fim, perguntei-lhe o porquê estava a fazê-lo, e é viva a lembrança que tenho do que respondeu. Porque és linda. Agrada-me a olhar para as pessoas bonitas, e já há uns tempos que decidi que não negaria a mim próprio os prazeres mais simples da existência, disse ele. Mas esse momento quase foi perdido no instante em que ele pôs um cigarro na boca. Perguntei-me como era possível ser insensível a esse ponto. Minha cabeça só pensava: ele tenciona fumar ao pé de uma pessoa com cancro ao pulmão. Augustus apercebeu-se do meu desconforto e explicou-me: se não acenderes, não te matam. E eu nunca acendi nenhum. É uma metáfora, percebes? Colocas o objeto que mata no meio dos dentes, mas não lhe concedes o poder de matar. Ele lembrou-me que eu não sou meu diagnóstico e que não me resumo a isso. Minha alma é preenchida pelos meus interesses, passatempos, fetiches esquisitos e paixões. Começamos com uma amizade. Todos os dias trocávamos mensagens e era fácil desenvolver uma conversa com ele. Com o tempo, os sorrisos saíam com fluidez e os passeios tornaram-se frequentes. Mas não queria permitir entregar-me aos meus sentimentos. Porque tudo o que vinha à minha mente era a imagem dele no meu funeral, e eu simplesmente não podia ser egoísta a fazê-lo isso. Estar com ele era magoá-lo, inevitavelmente. E foi isso que senti quando ele se aproximou de mim. Senti-me como se estivesse a cometer um ato de violência contra ele. Porque estava mesmo. Nunca me imaginei a viajar, porque era impensável dar 2 passos sem ter uma máquina de oxigênio colada ou estar a quilômetros de distância do hospital. No entanto, ele tornou isso possível e fez cada segundo valer a pena, apesar da minha frustração com o responsável da nossa viagem. Gus falava coisas que eu nunca havia pensado. Conversávamos sobre tudo, nomeadamente sobre o que acontece após a morte ou sobre as pessoas que já foram e se elas têm alguém que as ama para lembrarem-se delas. Foi insuportável, tudo aquilo, cada segundo pior do que o anterior. Nas últimas semanas ficáramos reduzidos a passar o nosso tempo juntos em memórias. Mas isso não era nada. O prazer de recordar tinha me sido tirado, porque já não havia ninguém com quem recordar. Parecia que perder o nosso co-recordador significava perder a recordação propriamente dita, como se as coisas que fizéramos fossem menos reais e importantes do que tinham sido horas antes. Esse é o problema da dor. Exige ser sentido. Alguns turistas pensam que Amsterdã é uma cidade de pecado, mas na verdade é uma cidade de liberdade. E na liberdade, a maioria das pessoas encontra o pecado. O sofrimento não nos muda, revela-nos.